Oi gente, tudo bem? Professor Thiago falando. Gurizada, este vídeo aqui trata uma vez mais de sociologia, sociologia clássica, uma continuidade que a gente vai dar aos conceitos e teses principais, ou mais reconhecidamente, relevantes, da obra de um autor chamado Max Weber, de quem nós falamos nas últimas 2 semanas, dando sequência a esse programa anual que teve como missão, e está tendo, mas mais para o fim do processo, apresentar a vocês academicamente a sociologia, que se iniciou com Comte, passando por Marx e Durkheim, culminando agora no pensamento e no esforço intelectual empreendido por Max Weber. Lá vai. Na última semana, nós vimos em aula ao vivo, em aula síncrona, nós vimos a definição que o Weber vai apresentar para os conceitos básicos da sua sociologia, a saber, conceito de ação e conceito de ação social. Por que esses conceitos são muito relevantes para ele? Vocês vão lembrar, para ele, Weber, a sociologia não lida com generalidades, com coletividades em primeiro lugar. Ela lida com indivíduos, com sujeitos que atribuem significados distintos ao que fazem. E, portanto, uma vez que visa compreender as suas motivações, a sociologia do Weber vai ser entendida como sociologia compreensiva. Em comparação com quem? Por exemplo, com Durkheim, que nós vimos antes, no segundo trimestre, autor para o qual a sociologia lida com coletividades, com grupos, com instituições que têm maneiras de pensar, sentir e agir próprios, que condicionam as consciências individuais. Então, percebam aqui uma diferença importante. Aí nós definimos, igualmente, o conceito de ação social e vimos que, para o Weber, ação social é todo comportamento humano, intencional, cujo sentido ele está amparado naquilo que o indivíduo espera ou, por assim dizer, se orienta em relação ao comportamento passado, presente ou futuro de outras pessoas. Por exemplo, eu estou gravando este vídeo agora, hoje é domingo, são 16 horas. Eu estou gravando este vídeo agora para vocês, é uma ação social. Por quê? Segundo Weber, muito embora eu esteja sozinho neste momento em casa, e vocês estejam fazendo sei lá o que está me levando a agir não é senão a expectativa de que vocês, a partir de segunda-feira, consigam acessar o conteúdo dessa gravação. Então notem, o que está me orientando, me levando, me motivando a agir é o comportamento futuro, hoje futuro de vocês, que um dia vai se presentificar e aí vocês vão assistir ao vídeo e depois vai ser passado. Tranquilo? Isso é ação social. Eis que nós chegamos a um conceito central desta aula. Uma novidade em termos de definição, a gente não viu ainda, e portanto avançamos nos conteúdos, que é a classificação que o Weber vai fazer aos tipos de ação social. Ele vai dizer, existem ações que são, no fim das contas, racionais, de um lado, e ações que não são racionais. Essas ações racionais se subdividem em duas partes. Tem as ações racionais que são racionais em vista de finalidades quaisquer. Aqui a gente pode chamar esse tipo de ação que visa a fins de ações instrumentais, porque nós buscamos meios para chegar a uma consequência qualquer. É o típico modo de proceder de alguém que está estabelecendo relações comerciais, por exemplo. Eu quero conseguir, eu dono de uma empresa, eu quero conseguir tornar o produto que a gente gera aqui na fábrica mais competitivo. Então o que eu busco? Busco qualificar mais ainda os meus funcionários, em termos de oferecerem uma mão de obra excelente. Também busco oferecer condições de que eles produzam, conseguindo economizar energia e recursos quaisquer, matéria-prima, para a gente não desperdiçar. E assim eu chego ao mercado com o meu produto tendo condições de competitividade mais interessantes. Isso é uma ação tipicamente racional em relação a fins, em relação a uma finalidade determinada que eu acabei de impor, tá certo? Também existem ações racionais, diz o Weber, em relação a valores. Como assim? Ora, imagine o caso que eu, Thiago, por hipótese, mas só para a gente ter aqui uma instanciação do conceito, imaginem o caso de eu ser uma pessoa que considera o respeito pelo próximo algo sagrado, tá bem? Ora, nesse caso, eu estou diante de uma situação
que é a seguinte: eu posso roubar na fila, né, que eu tô para pagar uma conta no banco. Eu posso dar uma roubadinha à brasileira e passar na frente de outras pessoas de maneira equivocada, no sentido moral, errado, mas eu tenho como fazer isso porque talvez eu conheça o gerente do banco. Só que, como eu tenho um valor para mim, que ele é absolutamente intocável, que é o respeito pela dignidade humana, o respeito pelos outros, eu não furo a fila. Eu tenho os meios que me possibilitam fazer tal coisa. Mas eu não faço isso por quê? Porque para mim existe um valor que é o respeito, em termos absolutos, pela dignidade das outras pessoas. Nesse caso, é esse princípio geral, que é um valor, que me leva a me abster desse ato de furar a fila. Portanto, eu busco um meio, sim, mas não em relação ao fim qualquer, instrumental, comercial, monetário. Aqui eu busco meios de garantir o respeito a esse valor que eu considero uma cláusula pétrea e irrevogável da minha concepção moral. Tranquilo? Vocês podem pensar assim também em relação à lealdade, à amizade e quaisquer outras noções que digam respeito a valores, tá bem? A ideia de sagrado, não necessariamente numa religião, mas também e assim por diante. Então nós já temos dois tipos de ação para o Weber. Tem um terceiro tipo que ele vai dizer, já fora do escopo da ação racional, aqui é uma ação que não é racional, que ele chama de ação afetiva, que é aquele tipo de ação que nós fazemos sem pensar, a partir de motivações, sensações, sentimentos quaisquer. Então a gente faz no calor do momento. Claro, às vezes nós fazemos coisas geniais no calor do momento, né? Alguém ali, um arrobo criativo, escreve um poema e estava sofrendo muito quando escreveu, e é uma obra-prima da literatura universal. 1, 2, 3 e já nem pensei o que eu estou fazendo, só estou registrando e olha o que aconteceu. Mas também a gente pode fazer muita coisa que depois vai nos causar arrependimento, né? Eu posso simplesmente, vendo um jogo de futebol, xingar o volante do meu time porque toda vez ele é expulso de maneira infantil, né? E aí eu vou lá e xingo e profiro um palavrão, mas é um... Né? E pensem aí qualquer coisa, um eufemismo, é um ridículo, tá? Estou usando o eufemismo, mas na verdade era para ser um palavrão. Só que quem está do meu lado é o meu filho. E eu sei que não é um bom exemplo, né? Ficar proferindo palavrões na frente dele. Mas foi no calor do momento. Tem a ver com afeto, com paixões, com sentimentos que eu sequer me dou conta de que estão acontecendo. Isso é uma ação afetiva. E fechando esse quarteto, né, de ações definidas pelo Weber, cuja compreensão nos dá uma ideia bem completa de como as pessoas funcionam na vida em sociedade, ele diz que tem as ações tradicionais. Não é que a pessoa fez no calor do momento, como uma ação afetiva, também não é fruto de uma deliberação, como numa ação em vista de fins, uma ação, né, como eu dei exemplo aqui, de alguém que quer melhorar os lucros da empresa. Também não é uma ação em que eu tenho um valor e o sigo porque eu acho que ele é inviolável. Eu simplesmente faço alguma coisa na ação tradicional porque o costume, por assim dizer, sacralizou, né? Tornou sagrado esse hábito e ele já está arraigado na sociedade, na minha família, na minha cultura. Por exemplo, imagine que eu nem pense muito e chegue na hora, né? Alguém me pergunte, não vai batizar o teu filho? Aí eu digo, pois é, vamos batizar. E vou lá e batizo. E me perguntam, por que tu batizou? Eu digo, porque sim, porque se batiza. Se essa for a minha resposta, é bem provável que eu tenha realizado uma ação puramente tradicional. Isto é, não é que eu considero um valor batizar, não é que eu considere também que eu vou ter mais lucro ou benefícios batizando o meu filho. Eu simplesmente faço porque as pessoas costumam fazer, tá bem? Observação importante, gente, não apenas para provas sobre Weber, mas sobre uma interpretação, né, da sociedade, da motivação das pessoas. O Weber vai dizer que em muitos casos, a gente não consegue ver numa pessoa apenas uma dessas motivações. Ou seja, é perfeitamente possível que a mesma pessoa haja em relação a valores e também, simultaneamente, haja em relação a algo que é tradicional. Entende? Ou seja, essa pessoa valoriza muito o respeito pela dignidade humana. Só que ela respeita muito porque foi criada e condicionada desse modo. Então, tem um pé na ação tradicional e um pé na ação racional em relação a valores. Tranquilo?
Mas assim ele diz, nós temos um mapa e dependendo do caso, vai preponderar um tipo de ação. Se for uma relação comercial, é a instrumental em vista de fins. E assim por diante. Ele vai vendo cada segmento o que parece fazer mais sentido. Tranquilo? Segunda parte conceitual da aula. É o que nós chamamos de neutralidade axiológica. Axiologia, o estudo dos valores. E o Weber vai dizer assim, se eu estou querendo fazer uma ciência da sociedade, eu devo me comprometer com uma ideia de neutralidade quanto a valorar ou valorizar certos conceitos, situações, grupos em detrimento de outros. A ideia básica qual é, gente? Vocês vão lembrar de Durkheim. Para o Durkheim, para a gente fazer uma ciência da sociedade, é preciso que a gente se distancie das nossas pré-noções ou preconceitos. No caso do Weber, isso também vai ser importante. A gente vai ter que definir conceitos claramente, independentemente de ideias vagas que nós tínhamos antes, que nós recebemos pela educação formal ou familiar. A gente deve, então, forjar, criar conceitos, os tipos ideais. Mas não só isso. O Weber vai dizer que se a gente quer fazer uma ciência da sociedade, uma ciência que entende a motivação dos indivíduos numa sociedade, a gente vai precisar, como sociólogos, sociólogas, a gente vai precisar buscar uma imparcialidade. Como? E aí o autor ele é muito interessante, é muito sutil o pensamento weberiano, né? É uma das razões porque a gente continua estudando depois de 100 anos da sua morte. Lá vai. O Weber diz assim, uma absoluta imparcialidade ou neutralidade na pesquisa sociológica é impossível. Por quê, gente? Porque suponham que eu, Thiago, quero estudar um tema que é desigualdades relacionadas a condições de vida e oportunidades aos diferentes sexos ou gêneros numa sociedade. Ao escolher este tema, o que diz o Weber? Tu está mostrando, sociólogo, que prefere esse assunto e o considera mais importante do que outros. Ok? Então olha como ele é esperto. Mas, embora tu não vá então produzir um conhecimento que é absolutamente objetivo, né? Ele tem um quê de valoração, porque tu escolheu o que vai estudar, o segundo passo é central. É que depois de ter escolhido um tema para investigação, a partir de agora, o senhor ou senhora vão deixar de lado, em absoluto, os seus juízos de valor. A partir de agora, eu não vou pesquisar apenas o que eu acredito que vai me oferecer as respostas que me interessam. Se eu colho informações quantitativas, pesquisando a remuneração das mulheres, pesquisando também o modo como as mulheres são entrevistadas numa condição de exigência para assumirem um cargo numa empresa, eu não vou investigar apenas isso, eu vou buscar também um outro lado da moeda, que é, mas quantas mulheres têm estado dispostas a buscar excelência na sua vida profissional? Muitas delas pretendem ser mães, e dependendo da profissão, vão ser mães entre 30 e 35 anos. E isso significa que elas não vão conseguir concorrer em igualdade de condições com os homens, mas isso não é um problema necessariamente da sociedade, é porque a mulher vai ser mãe. Ou seja, em vez de pesquisar numa, digamos assim, disposição para encontrar só dados e informações que sejam relevantes para as minhas opiniões prévias, o que eu tenho que fazer como sociólogo ou socióloga? Eu devo buscar diferentes fontes para entender como a sociedade funciona e deixar de lado, em absoluto, os meus juízos de valor. Está aqui uma distinção importante, podem escrever. De um lado, juízos de fato, de outro lado, juízos de valor. O Weber vai entender por juízo de fato uma descrição de como as coisas são, foram, serão, e por juízo de valor, o modo como as coisas deveriam ou devem ser. Exemplo de juízo de fato. Hoje é domingo e tem jogo do Inter contra o Flamengo no Beira-Rio. Outro exemplo, lá fora tem bastante vento, talvez vocês estejam ouvindo, né, o som do vento batendo na parede do prédio e parece que tem um lobo uivando. Juízos de fato. Agora, olha que diferença se eu digo, o Flamengo vem jogar hoje com o Inter e eu nunca vi um clube, um time de futebol tão ridículo quanto o Flamengo. Ou, que raiva desse demônio de vento batendo num prédio, eu não gosto de vento, por mim, né,
jamais teria uma situação como essa, isso me deixa com uma ansiedade lá em cima, me incomoda, eu fico com a mente instável, detesto o vento. De um lado, gente, no primeiro momento, eu tinha só juízos de fato, descrições. No outro lado, eu tenho uma atitude valorativa em relação ao time do Flamengo, o clube, e também ao vento que sopra lá fora. Tranquilo? Tudo somado, onde é que está a sociologia para o Weber? Em juízos de fato ou de valor? Em juízos de fato. Ele diz, a sociologia ou a ciência acaba tão logo o homem de ciência profira as suas opiniões, os seus valores. Quando o homem de ciência, ou a mulher, né, diz assim, eu gosto ou não gosto, acabou a ciência. Agora é só um cidadão que está ali falando sobre as suas preferências. Tranquilo, gente? Faz muito sentido. Não é fácil realizar essa tarefa de deixar de lado as nossas convicções valorativas para entender o mundo. Pelo menos na minha perspectiva, é incomum acontecer, mesmo na universidade onde deveria acontecer, não. A gente vê cada vez mais as pessoas dizendo que todo local é local de fazer política, e aí só ficam puxando a brasa para o seu assado, mais para a esquerda ou mais para a direita. E aí a gente questiona no fim, beleza, tá aqui a tua pesquisa, mas isso aqui que tu tá me entregando é ciência ou é só uma obra panfletária que quer trazer água para o teu moinho? Então, fiquem com essa dúvida aí, perguntem a si mesmos as suas convicções e reconheçam a grandeza do pensamento do Max Weber. Feito, gurizada. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.